Queridos, eu queria começar nessa noite por uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 19. E nós vamos lê-la, aqueles que trouxeram suas Bíblias. Nós podemos abrir. É uma passagem bem conhecida para aqueles que gostam de ler a Bíblia, um personagem bem conhecido. Para aqueles que cresceram dentro da igreja, um personagem que ouvimos falar desde que frequentamos a escolinha dominical, que é o meu caso, que nasci, cresci e nunca saí da igreja e nunca estive fora. Me lembro da primeira vez quando ouvi falar de Zaqueu na escolinha dominical e a professora nos trouxe tantas explicações daquela passagem. E é interessante que todas as vezes que nós ouvimos falar de Zaqueu, nós lembramos como aquele homem que subiu naquela árvore, e que ele era baixinho, e que Jesus mandou ele descer da árvore porque queria entrar na casa dele, mas os detalhes às vezes, e o que realmente esta passagem, o que realmente a vida de Zaqueu nos ensina, nós às vezes esquecemos do fundamental. O objetivo pelo qual Jesus entrou na casa de Zaqueu. Diz a palavra assim, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, ou seja, baixinho, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, diziam as pessoas. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve hoje salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Enfim, quando nós olhamos para essa história e para esse personagem, nós precisamos olhar primeiro quem era Zaqueu. A Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem rico, mas por trás dessa riqueza havia muita pedra rolando, havia muita história sórdida, havia muita coisa feia por trás daquela abundância e por trás daquele dinheiro todo. Zaqueu era aquilo que se chamava publicano naquela época. Ele era o chefe dos cobradores de impostos numa cidade chamada Jericó. E os coletores de impostos, queridos, não muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, porque hoje quando nós vamos pagar, quando nós olhamos as notas fiscais e vemos o quanto nos é cobrado de impostos, quantos os nossos impostos são altos. Se eu não me engano, o Brasil está num dos países mais, pastor, num dos top que cobra mais impostos da sua população. Olha só, a gente fica indignado, a gente fica às vezes se questionando para onde vão esses impostos. É o primeiro, porque isso deveria ser repassado à população. Aqui não estou fazendo política, mas é algo do cidadão brasileiro. Então a gente, quando fala de imposto, a gente já fica com raiva já. A gente já sente uma raivinha, assim, desimposto. A gente já fica, pagar pedágio para andar umas faixas esburacadas, sem acostamento. A gente fica indignado, vai daqui até onde nós vamos xingando, dizendo: olha só, eu pago R$25 por esse pedágio para andar nesse tipo de faixa. Nós estamos totalmente, saímos nossa cidade, eu não sei se só sou eu que estou constatando, mas a nossa cidade nós precisamos escolher qual buraco menor que nós vamos cair quando andamos de carro.
porque eu acho que nunca vi Pelotas tão esburacada quanto agora. Enfim, aí se fala as enchentes, é a água, é muita água, enfim, as desculpas são muitas. Mas a gente fica se perguntando para onde vão os nossos impostos, porque a gente tem raiva, a gente fica indignado. Agora imagina que isso já acontecia na época de Jesus, isso não é invento de agora, isso foi inventado lá atrás, há muitos, milhares de anos atrás. Então diz que esse homem era o imposto em pessoa. Pensa se nós passássemos pela cara do imposto todos os dias da nossa vida, e essa pessoa chamada, esse representante do imposto fosse bater na nossa porta todo mês para cobrá-lo. A gente ia ter vontade de pegar aquele homem pelo pescoço. A gente só não faz isso porque os impostos nos chegam, chega automaticamente nas nossas faturas. Mas Zaqueu era o homem que cobrava impostos. Ele era um cara mal visto, e ele não era só o cara que cobrava impostos, ele era o chefe de todos os homens que cobravam impostos naquela cidade. Olha a indignação das pessoas quando olhavam para Zaqueu. No entanto, ele diz que era um homem de baixa estatura. Não sei se ele queria compensar alguma coisa, não estou mexendo com os baixinhos, mas às vezes quando nós, não temos muita altura e a gente fica dizendo, por que Deus não me fez mais alto? Como eu gostaria de que fizesse uma cirurgia para esticar os ossos. E tem gente já querendo fazer isso, Mas este homem tentava compensar de alguma maneira, diz que ele teve que subir numa árvore para conseguir ver Jesus, de tão baixinho que ele era. No entanto, ele era um dos homens mais poderosos daquela cidade. Mas, quando nós olhamos para Zaqueu, nós vimos que não havia nada nele, por ser um homem detestável, porque pensa que ele, além de ser um cara que cobrava impostos, ele era mal visto pelo seu povo, pelo fato de que, naquela época, os judeus estavam sob domínio de Roma. O Império Romano dominava toda aquela região. Só que os cobradores de impostos para Roma, o imposto era levado a Roma, mais injusto era ainda, porque o judeu trabalhava todo dia para pagar um imposto a quem ainda o dominava, a quem era o seu algoz. E eles recrutavam, Roma recrutava de entre os judeus essas pessoas, os publicanos. Então, quem se prestava esse serviço pelo seu povo era visto como um cara traidor. Além dele ser um cara detestável, ela era visto como um cara traidor. Era visto como um cara, era menosprezado pelo seu próprio povo. Imagina um judeu cobrando imposto de outro judeu trabalhador e enriquecendo em cima disso. Esse era Zaqueu. Então, agora pensa Jesus chegando a Jericó, com aquela multidão atrás dele, porque ele não vinha sozinho, ele vinha em comitiva, tanto que Zaqueu tenta chegar antes da comissão, sabia que Jesus ia passar por ali e dizia, eu vou subir naquela árvore, porque eu preciso ver esse homem. Ele estava fascinado por Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então Zaqueu sobe naquela árvore e Jesus passa. Eu penso que para ele só olhar para Jesus passando e vendo quem é aquele homem que tanto falam que faz milagres, que cura doente, que dá vista aos cegos, que ressuscita os mortos. Eu imagino que ia na cabeça dele, tento imaginar isso. De repente ele olhando aquele personagem, porque Jesus era uma pessoa que tinha se tornado uma pessoa do qual todo mundo falava. Jesus vem passando e ele olha e para na frente daquela árvore e chama Zaqueu pelo nome, sem nunca dirigir a palavra para ele, sem saber quem era esse homem. Pensa que Zaqueu nunca tinha falado com Jesus, e diz que Jesus olha para aquela árvore e levanta. Eu imagino Jesus parando, Zaqueu, desce daí, porque eu vou entrar na tua casa. Pensa o absurdo, o falatório das pessoas, mas... E está ali, está registrado. Diz que as pessoas diziam, mas esse homem
Como assim? Ele vai entrar na casa de um pecador desses, de um traidor, de um detestável, de um odioso, de um nojento desses? E é o que Jesus faz. Jesus diz que então ele desce, eu imagino a alegria de Zaqueu, ele me olhou. Ele sabia meu nome. Ele me chamou pelo nome e disse que vai na minha casa. Pensa a alegria desse homem que já sentiu uma culpa tremenda, porque ele, sem dúvida, Zaqueu não era feliz. Apesar de todo o dinheiro que tinha, então ele desce daquela árvore correndo. Eu imagino que ele quase se arrebenta lá no chão correndo. E sai em direção à sua casa. E Jesus entra na sua casa. Papo vai, papo vem. Jesus falando e conversando com Zaqueu. Zaqueu então reconhece a podridão que ele tinha dentro da sua alma. E a marca de traidor que ele tinha. Então ele diz para Jesus: Senhor, eu vou fazer algo que estou sentindo no meu coração. Eu vou dar metade de tudo que tenho aos pobres. E se algo roubei, sabia muito bem o que tinha feito, sabe? É a voz da culpa. Se em algo, quando a gente sabe tudo o que fez, se em algo ofendi, se em algo extorqui, se alguma pessoa roubei, ou tirei aquilo que não era meu, eu vou substituir e pagar. O que diz ali? Alguém pode dizer quantas vezes mais? 4 vezes mais. Ou seja, se eu roubei 100, eu vou dar 400. Se eu roubei 1000, eu vou dar 4000. Nós vemos, aí Jesus olha para ele e diz assim: agora sim, é por isso que eu cheguei. Agora estou vendo salvação, hoje tem salvação nesta casa. Porque houve um arrependimento, houve uma tomada de consciência diante de tamanho mal, de tamanho pecado, de tamanha lesão. Houve uma tomada de consciência diante do mal que estava totalmente sendo tomado. Zaqueu tomado pelo mal. Agora, queridos, quando nós olhamos para essa história, nós vemos, eu resumo essa história com uma palavra: perdão e restituição. Quando nós olhamos para a palavra perdão quer dizer, nós dividimos essa palavra em 2 partes: perdoar. Perdoar. Quer dizer através de, e doar quer dizer se doar, ou seja, se doar através de alguma coisa, ou seja, se dar, se doar, se oferecer através de alguma coisa. Isto é o perdão. Ou como eu queria que nessa noite nós pudéssemos entender o que é o perdão. Porque semana que vem nós vamos fazer a ceia. Domingo que vem é domingo de ceia. E nós fazemos a ceia muitas vezes como um ritual, como algo que viemos aqui, pegamos a ceia, Senhor me abençoa em teu nome, mas não entendemos que todas as vezes que nós lembramos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos falando isso com a nossa boca, e nós estamos falando, mostrando ao mundo que em nossa vida houve uma transformação através do perdão. E porque nossa vida foi transformada através do perdão, é que nós podemos perdoar. E que nós podemos também pedir perdão. Porque talvez você esteja hoje na condição de perdoar. Talvez a luta hoje que você chegou nesse lugar é perdoar. Eu não consigo perdoar. Mas a maioria das vezes nós não entendemos que antes de nós perdoar, nós fomos chamados a pedir perdão. E às vezes nós não conseguimos perdoar, porque nós mesmos precisamos reconhecer que falhamos muitas vezes. Quem não consegue perdoar, não se olhou
muito. Já começa por aqui a história. Quem não consegue perdoar é porque não se conhece. Quem não consegue perdoar é porque se acha melhor. Pronto, disse. Falei e disse. Eu tenho uma dificuldade. Pastora, tu não sabe o que me fizeram. E tu é um santo que nunca fez nada. E tu é a perfeita que nunca errou. Que espécie de seres humanos somos nós? Porque esta gente que apontou o dedo a Zaqueu e disse, Jesus não está sabendo onde ele está entrando. Essa gente era a igreja dessa época. Era a igreja. Eram os fariseus. Era o povo que se achava. Povo eleito de Deus. Eu sou judeu, eu não sou romano. Eu faço parte desse povo escolhido. Queridos, para nós entendermos o que é perdão, nós precisamos entender o que não é perdão. Porque se tu, como eu, cresceu dentro de uma igreja, tu deve estar cheio de pereba, como eu já tive. Eu precisei me libertar da religião para encontrar Jesus. Porque a religião, vocês viram meu pai contando testemunho, né? Lá no congresso, falando de mim. Deus precisou, em meio a muitos risos, Deus precisou me levar longe, muito longe de onde eu morava para conseguir eu achar Deus. Eu estava assim, eu estava totalmente tomada, a religião tinha me cegado, a religião tinha me tomado de tal maneira que eu já não achava Jesus. Jesus estava longe de mim. Então, nós precisamos entender o que é, o que não é perdão. Eu precisei entender isso quando comecei a caminhar o caminho e trilhar o caminho da salvação para mim, de encontrar Jesus, de que Jesus entrasse dentro da minha vida. Eu precisei entender o que não era perdão, para conseguir depois ir correr atrás e pedir perdão para tantas pessoas que eu tinha machucado. Perdão não é obrigação. O perdão não é obrigação. Nós podemos começar a passar ali, não. Para entender um pouco o que não é perdão. Vamos para o segundo slide? Ok? Estamos aqui? Sim. Então, o que o perdão não é? Não é obrigação. Eu não tenho obrigação de perdoar. É algo que tem que nascer do meu coração. Se não nasceu no meu coração, se não é fruto de um arrependimento, se não é algo que me nasce, se eu estou fazendo isso para ficar bem com alguém ou para ficar bem com Deus, então isso não é perdão. Perdão não é um sentimento. Não é algo que eu faço porque eu estou sentindo de pedir perdão, porque eu estou sentindo em perdoar. Não é um sentimento. A maioria das vezes a gente não sente, a gente não quer, a gente está com raiva. Perdão não é esquecer também. Às vezes nós achamos que só perdoamos. Pastor, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. E nós pensamos que o dia em que nós esquecermos as coisas, então nós vamos conseguir perdoar. Perdão não é esquecer. Talvez você lembre para o resto da vida o que aconteceu. Então não conte com isso. Isso não é perdoar. Talvez você perdoe e vai lembrar sempre daquele episódio que te machucou. Perdão não é reconciliar ou elevar a pessoa como amigo. Porque também nós pensamos que perdão é isso. Eu perdoei fulaninho que me machucou, saiu falando mal de mim, me decepcionou, pisou na bola, me traiu. Então agora que eu perdoei ele, que eu já pedi perdão e eu perdoei ele, nós nos perdoamos, então agora nós vamos tomar as mãozinhas e vamos continuar amiguinhos como sempre. Ou agora essa pessoa vai começar a ser minha melhor amiga porque o perdão nos uniu. Gente, a maioria das vezes isso não é mais possível. Porque às vezes a confiança foi quebrada de tal maneira que nós não vamos conseguir continuar uma amizade adiante. Então não espere, eu não consigo, eu acho que eu não perdoei porque eu não consigo ser o que eu era antes. Não vai conseguir, muitas vezes não vai conseguir. São poucas as vezes que nós conseguimos continuar sendo os mesmos.
Então nós precisamos entender que nós podemos perdoar sem continuar aquele relacionamento adiante. Eu lembro de uns amigos que eu considerava meus melhores amigos, porque eu tinha crescido com eles, eles tinham visto toda a minha trajetória, nós tínhamos acompanhado, nossas famílias se fundamentaram quase juntas no mesmo tempo, os nossos filhos, enfim. Mas, algum tempo depois, houve algo muito, muito sério no nosso relacionamento. E diante daquela tamanha decepção e frustração, dor, muito chorei, muito me questionei, muito chorei para Deus, dizendo: Deus, e cadê meus amigos? O que eu faço agora? Como é possível? Como é que eu vou continuar olhando para eles? Porque não tem mais contexto, Senhor. Então, Deus começou, eu levei 1 ano de luto. Porque quando nós perdemos uma pessoa que é muito amigo nosso, nós vivemos um luto. Tá? É como se alguém morresse mesmo. Nós vamos viver um luto, onde nós vamos ter que passar as 5 fases do luto, que são obscuras, são duras. É aquela coisa que tu enxerga a pessoa que está ali, mas que já foi embora do teu coração. A pessoa está ali, mas ela já não tem o significado que tinha antes. A pessoa vem, conversa contigo, mas tu não consegue mais abrir o teu coração para ela, porque tu não confia mais. Então, eu levei um ano certinho para conseguir dizer: eu vivi, eu estou pronta para fechar esse ciclo. Só que quando eu fechei o ciclo, eu pensei assim: agora vai voltar a ser tudo como era antes. Não deu. Não foi mais possível. Não tinha mais contexto. Não havia mais a confiança. Eu me vi, de repente, diante de 2 pessoas desconhecidas, que eu ia conversar e não conseguia ser aquela mesma pessoa que eu era antes. E então Deus um dia me falou: fecha esse ciclo. Tu já perdoou, mas não dá mais. Me lembro que cheguei um dia chorando para o meu esposo e ele disse assim: querida, não dá mais. Não é possível a gente continuar sendo amigos. Vamos fechar esse ciclo e vamos deixar que Deus nos dirija. Então, eu entendi porque Deus usou nesse momento meu esposo para falar comigo. E eu entendi que Deus estava guiando meu coração e me trazendo paz. Então, reconciliar não é perdão. Que bom quando nós reconciliamos e podemos continuar. Não estou aqui dizendo que você vai ficar, né? De repente, você consegue reconciliar e continuar sendo igual. Que bom, não, mas nem sempre dá. Então, perdão também não é permitir ser ferido novamente, que é outro engano nosso. Nós pensamos que nós perdoamos e eu perdoei, então estou aberto para que tu volte e me fira de novo todas as vezes que tu quiser. Não é. Não é possível, porque nós temos, a Bíblia nos diz assim, ama teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Eu não posso me amar quando eu me coloco nas mãos de uma pessoa que vai me ferir todas as vezes que der vontade. Você entende isso, querido? Consegue entender o que eu estou falando? Que nesse nos amar existe algo que se chama autoproteção. Que nós precisamos nos proteger de alguns relacionamentos que são tóxicos. E aqui eu não estou dizendo que eu não sou tóxica. Todos nós somos tóxicos. Mas tem relacionamentos que nós sabemos que não nos fazem bem. Que sempre vamos sair feridos. Que sempre vão nos machucar. Que a pessoa vai vir nos pedir perdão, mas ali na esquina ela vai estar nos machucando novamente. E nós estamos cansados de todas as vezes ficar andando em círculos naquele relacionamento. Então, tem momentos em que nós temos que dizer basta. Eu não estou mais a fim de ser machucada. Deu. Eu já sofri demais. Eu já fiquei vulnerável demais. Eu preciso agora me amar. Eu preciso agora dar chance para outros relacionamentos, porque isso não está dando certo. E tudo bem.
A gente está nós estamos dentro daquilo que nós chamamos que é o nosso direito. Nós temos o direito, sim, de que não nos firam. E às vezes nós precisamos pegar as nossas malinhas e cair fora. Não tem outro jeito. Então, tudo isso que eu falei não é perdão. Nós precisamos entender isso. Também perdão não é tolerar o dano. O que é tolerar o dano? Toleramos o dano quando justificamos o erro. Sabe? A pessoa errou, a pessoa pisou na bola, pecou, fez errado, mas nós estamos justificando. Nós dizemos, não, mas não é bem assim, que o coitado, ele não, é o jeito dele. Não, queridos, não é o jeito dele, não é o jeito dela. Pecado é pecado. Sabe? Não adianta a gente querer botar nome bonitinho para pecado. Pecado é pecado e ponto. Está errado. A gente não pode justificar o que está errado. Ele vem todos os dias na minha casa, quando ele vai embora, some alguma coisa, porque ele gosta de passar a mão em alguma coisa que não é sua. E, mas coitado, é que ele precisa. Não, está errado. O que está errado nós não podemos tolerar, nós não podemos dizer que nós estamos perdoando porque toleramos o pecado. Às vezes nós precisamos olhar e dizer, não, isso está errado e eu não vou tolerar mais isso. Então isso não é perdoar, tolerar o erro. Agora, como nós olhamos para essa história de Zaqueu e podemos dizer que o que realmente é perdoar? E eu creio que Deus está falando contigo nessa noite, porque todos nós precisamos, em algum momento, pedir perdão. Eu vou um pouquinho além hoje. Eu não estou falando para pessoas que precisam perdoar. Eu estou falando para pessoas que precisam urgentemente pedir perdão pelos seus erros. E o teu orgulho não está te deixando. E o teu orgulho está te levando para um caminho que está te destruindo. Como deve ser feito esse perdão? Vamos adiante. O perdão se inicia com uma decisão. Olha que coisa tremenda. Nós decidimos que nós vamos perdoar. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Podemos ir adiante. Restituindo. Primeira coisa. Pode ir. É uma decisão. Nós precisamos decidir que nós vamos pedir perdão. Eu decido isso, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja o contexto, mesmo que eu não lembre que perdoar não é sentir. Então eu primeiro decido. Inicia com essa decisão que avança e percorre um caminho de libertação e paz interior através da oração. Porque nós vamos orando, nós vamos conversando com Deus, que nos ensina a deixar esse orgulho de lado e o medo de não sermos aceitos. Porque, se eu for falar, eu de repente não vai entender, vai me xingar. Corra o risco. Decida e corra o risco. Vai orando, vai jejuando, vai se colocando nas mãos de Deus. Quebra o seu orgulho. A segunda coisa que nos ensina Zaqueu, porque isso ele fez, ele decidiu. Zaqueu decide no seu coração o que ele vai fazer em relação a todo o erro dele. Ele toma uma decisão. Depois Zaqueu passa a agir. A agir é um ato. Restituir é um ato. Ou seja, não fica só no decidir e na oração, nós levamos adiante, nós executamos, entramos numa campanha de eu vou fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então passa a ser um ato e não somente palavras, não é só blá, 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 Senhor me ajuda. Não, Senhor me ajuda porque eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E por esta razão, o perdão não me fere, porque a culpa sim me fere. Pessoas que sentem culpa estão sempre feridas.
Quando nós estamos culpados por algo, eu penso que Zaqueu era um homem que estava totalmente ferido, por isso Jesus quis entrar na casa dele. Quando nós estamos totalmente feridos pela falta de perdão, pela falta de reconciliação, pela falta de restituição, nós sentimos a culpa. A culpa nos fere, mas o perdão nos liberta. Se trata de algo que ressalta a minha condição de amado por Deus e não de rejeitado. Então, o perdão afetará positivamente a minha autoestima. Oh, como é bom! Parece que nos tira um peso das costas. Nós nos sentimos livres. Não é um ato de fraqueza, como o mundo fala. O mundo diz que quem sai pedindo perdão é um fraco. Não. Jesus nos deixa claro isso, nos deixa bem claro que quando nós decidimos perdoar, é um ato de extrema coragem. Quando nós decidimos pedir perdão, é um ato de extrema coragem e humildade. Olha que coisa tremenda. Outra coisa que a restituição nos coloca é que nos ensina a ser pessoas maduras. É um passo à maturidade. Não só maturidade emocional, mas principalmente uma maturidade espiritual. Eu saio daquele modo criança, irresponsável, que não dá conta, que não comporta os seus erros, que não admite. Mas eu me torno, quando eu decido caminhar rumo nesse caminho, eu me torno uma pessoa madura em relação à vida adulta, responsabilidade perante meus erros, eu me responsabilizo, eu abro a porta do respeito e consideração pelo outro, porque o outro foi lesado pelas minhas palavras, o outro foi lesado pelo meu jeito de agir, o outro foi lesado pelo que eu não estou restituindo. Então eu deixo claro que o erro foi meu, não tento transferir essa culpa, porque tem gente que vai lá e diz assim, é que acontece que eu estava, realmente eu errei, mas é que eu estava numa situação difícil, porque eu tinha perdido o emprego, porque nós vamos dando desculpas. Não, eu errei, ponto final. Pare de dar desculpas para si mesmo, pare de dar nome bonitinho para o pecado. Errei e pronto, isso é maturidade. Isso nos traz, nós vamos desenvolver algo depois disso espiritualmente que vem numa força, gente, numa força e num poder que a gente talvez nunca viveu. Então, nesse momento, nós não podemos dizer, e aí nós vemos Zaqueu lutando, né? Porque nós lutamos, Zaqueu é um ser humano. Ele diz assim, se em algo eu ofendi, se em algo extorqui querido, tu tinha passado mão em um monte de dinheiro, porque eles não cobravam só o imposto, eles também cobravam a mais. Por alguma razão ele era um cara muito rico. Eles eram vistos também como gente que cobrava a mais daquilo que era o imposto. Eles eram desonestos. Então, ele diz, se em algo ofendi, eu restituo 4 vezes. Por que será que é 4 vezes? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Então a gente tem essa mania de quando a gente vai pedir perdão, dizer assim, olha, me desculpa se alguma coisa eu fiz errado, alguma coisa fez errado, assuma. Me desculpa porque eu fiz isto, isto e isto. Não fique dizendo, me desculpa se alguma coisa te magoei, não. Me desculpa porque eu sei que te magoei. A gente fica tentando colorir os erros, né? A gente fica tentando botar uma corzinha para ver se arruma a coisa, mas não, é feio mesmo. E nós precisamos olhar para isso com feiura mesmo, é a coisa feia. Também restituir tem a ver com sujeitar-se ao tempo. Isso quer dizer que, às vezes, a pessoa não está preparada. Nós vamos levar uma porta na cara. Nós vamos lá, queremos conciliar, a pessoa, fecha a porta. Não quero assunto. Nós então vamos respeitar, Senhor, eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte, mas eu vou dar um tempo, porque às vezes não é o tempo certo. Nós precisamos orar e saber o que nós estamos fazendo. Então nós restituímos. Depois desses passos nós restituímos. Nós oferecemos ao outro alguma forma de reparação. Gente, era algo que eu queria destacar nessa noite. Quando eu falo
de restituir, eu estou falando de reparar. Sabe? Porque tem coisas que não se arrumam com palavras. Tem coisas que não vamos conseguir arrumar só com pedido de perdão. Nós precisamos fazer alguma coisa que se chama reparação. E nós precisamos reparar na medida em que nós erramos com as pessoas. Nós precisamos reparar na medida em que as pessoas foram lesadas por nós. Olha só, Zaqueu doou metade dos seus bens. E ainda devolveu 4 vezes mais com juros e correção monetária. Nós precisamos tomar esse exemplo para nós. E na pergunta que eu te faço nessa noite, a quem nós precisamos hoje restituir? A quem nós precisamos, com quem nós precisamos reparar alguma coisa? Porque eu conheço muitas pessoas que gostam muito de pedir dinheiro emprestado. Você diga assim, não, eu não preciso reparar nada, está tudo certo comigo. Mas e aquele que tu ficou devendo e não pagou? Hein? E aquela pessoa que tu está devendo? Olha, o Espírito Santo está falando nessa noite. Porque sabe, a maioria de nós ficamos devendo, e temos aquele ditado, né? Que o brasileiro gosta de falar. Devo, como é que é mesmo? Devo não, nego, pago se quando puder. Como assim? Sério que você diz isso? Vamos tomar vergonha na cara, irmãos. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós dizemos que somos filhos de Deus. Nós abrimos a boca para falar de Deus e temos lesado as pessoas. As pessoas, aliás, a gente tem rua que a gente não entra, que não quer se dar de cara com pessoas que nós devemos. E se nós vemos a pessoa vindo lá e dizer, lá vem o fulano, vou atravessar a rua. Porque nos dá vergonha, pelo menos isso, né? Sabe, o brasileiro diz que é o cara mais endividado. Diz que ultimamente, então, é terrível como o povo tem se endividado. Nesses últimos anos, mais do que nunca. Historicamente, o povo nunca esteve tão endividado como nesses últimos anos. Agora, querido, sabe? Quando nós ficamos devendo, e aqui vou falar sim de dinheiro, quando nós ficamos devendo, sempre nos colocaremos na posição de carência. Nós estaremos sempre naquela carência. Eu não posso pagar, eu não tenho como pagar. Nós vamos justificando. Não, mas na hora que chega o dinheiro e que deveria ser para usar para pagar as nossas dívidas, nós inventamos alguma coisa para comprar. Mas eu estou precisando, não vai dar. E nós vamos deixando rolar, deixando passar. E nós vamos enrolando. Até que chega uma hora que nós não sabemos mais como lidar com aquilo. Quando eu deixo pendências para trás, a minha vida financeira vai, mas eu nunca tenho dinheiro, não vai ter mesmo. Mas o dinheiro entra aqui, sai por aqui. Vai sair sim, porque nós temos rastros para trás. Porque nós temos rastros de desonestidade. O dinheiro tem que vir na nossa mão, na mão de um filho de Deus, o dinheiro vem. Deus nos envia o recurso. Você precisa ter fé e dizer assim, eu vou pagar essa dívida e vou dar prioridade para isso em nome de Jesus. Olha, eu quero te desafiar a isso, porque quando nós tomamos essa decisão, Deus começa a nos abençoar de uma maneira abundante, que nós não só vamos pagar o que devemos, como vamos ter abundantemente para tudo que nós queremos fazer, nossos projetos. Mas às vezes os projetos estão trancados porque lá para trás tem pendências que nós esquecemos, que nós nos fizemos de loucos e disse, não dá nada. E aí vivemos, mas por que aquele tem e eu não tenho? Porque o outro tem a sua vida toda organizada, não deixou ninguém lesado para trás. Jesus elogia essa decisão espontânea de Zaqueu. Ele diz, hoje houve salvação nessa casa.
E nós precisamos entender que só assim é possível a justiça e a esperança, porque há uma diferença abismal entre fazer justiça e receber justiça, sabe? Fazer justiça envolve reclamar algo. E quando eu vou fazer justiça assim, isso é injusto e nós vamos reclamar. Mas quando nós recebemos justiça, nós estamos totalmente desvinculados com a vingança. A vingança não nos toma. Nós recebemos aquela justiça em paz. Isso traspasa o nosso coração, nos tranquiliza, nos coloca no modo justiça. Nós nos sentimos que temos reparado, que nós temos contemplado, que nós temos empatizado com a pessoa que nós lesamos. Então essa é a diferença entre o que Zaqueu fez. Ele se permite, olha só, ele se permite fazer justiça a si próprio. Eu preciso me fazer justiça, porque quando nós injustiçamos as pessoas, em primeiro lugar, nós nos colocamos a nós num lugar que não é legal. Nós nos colocamos, nos condenamos a um lugar que Deus não nos criou para estar. Então, Zaqueu se dá o direito a se libertar daquilo. Ele decide, olha, eu vou me libertar disso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. A oportunidade de mudança. Ele acena toda a comunidade que odiava aquele homem, ele acena que ele não ia fazer mais o dano. Que ele não ia fazer mais aquilo que estava fazendo, que ele ia mudar, que ele ia transformar a sua vida em outra coisa. Ele teve essa coragem. Sabe que durante toda a minha vida, eu evitei conflitos. Eu sou uma pessoa que durante toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa de não querer me envolver em conflitos. Eu sempre tentei fugir. Sempre tentei ficar calar, sabe? Era melhor ficar quietinha e não falar, mas o que eu realmente pensava, né? Mas de um tempo para cá eu tenho dito, não, eu preciso falar o que eu penso. Eu preciso dizer as coisas que são mal feitas. Então eu tenho dito, tenho falado e tenho sentido uma paz tão grande que não é ser mal educado, que não é faltar com respeito às pessoas, mas é reclamar aquilo que é dizer, olha, isso está errado. Isso está errado. Outro dia nós entramos numa loja, eu e a minha filha, e então éramos umas 6 pessoas entrando ao mesmo tempo e começou a apitar aquele negócio que, né? E é aquele que apita, né? E então o homem que estava ali, o porteiro, disse assim, saia todo mundo e entra dia 1 para ver quem está apitando. Gente, nós não estávamos saindo da loja, nós estávamos entrando na loja. E ele mandou todo mundo para fora e eu até ali estava tudo bem, né? A última que passou foi a minha filha e começou a apitar. E ele disse, tu vai ter que ir num banheiro por aí, porque tu deve ter alguma etiqueta que está apitando. Eu cheguei e disse assim, meu senhor, isso está errado. É a loja que tem que saber. Se a etiqueta é de outra loja, eu não tenho obrigação de tirar as minhas etiquetas que estou aqui carregando para entrar na sua loja. Mas isso aí não sou eu, diz ele. Então eu digo, conversa com teu patrão, porque isso está errado. Nós precisamos falar. Isso nos traz paz. Para quando nós educamos os nossos filhos, esse sair desse modo pacificador, porque olha só o que Jesus fala. Jesus não diz bem-aventurado aqueles que conservam a paz. Jesus diz assim, bem-aventurado os pacificadores. É outra coisa, sabe? Quando eu quero manter a paz a qualquer custo, isso vai me gerar doença. Porque eu prefiro engolir sapos e ter paz, sabe? Do que falar o que realmente está errado. E eu vou ficar doente, muito doente. Meu corpo vai dizer isso. Agora, quando eu sou um pacificador, eu me movo em direção àquilo que é certo. Os pacificadores trabalham pela paz. Eles não mantêm a paz a qualquer custo. Eles trabalham para gerar paz. Que nessa noite o Senhor nos encontre como pacificadores, gerando paz. Imagina que eu, para não ter problema dentro da minha casa, eu deixo meus filhos fazerem o que quiserem. Não quero me incomodar, não quero me indispor. Se fosse assim, você não ia aguentar meus filhos aqui dentro da igreja, porque muitas vezes eu tive que sair do meu conforto e disciplinar o filho.
Tive que disciplinar, dizer isso não se faz. Assim não se fala. Vai ficar de castigo. Vai pensar no que fez. Isso é sair, isso é ser um pacificador. Eu preciso educar esse filho para ter paz na minha casa. Eu não posso deixar as coisas rolarem do jeito que dá. Porque eu não quero me incomodar. Nessa noite o Senhor te chama para sair dessa acomodação. De dizer, eu não quero me incomodar, então melhor eu ficar quieto e não... Sabe? O Senhor está te chamando a sair desse lugar e ser um pacificador. Porque só quando nós agimos é que nós trazemos paz aos nossos sistemas. Assim como fez Zaqueu. Eu quero que nessa noite a gente fique de pé. Porque essa atitude que Zaqueu nos ensina a lidar com esse processo de gerenciar o conflito, de gerenciar esse conflito, de restituir do jeito que for possível. De repente não tem mais maneiras de restituir, porque a pessoa nem está mais aqui, já morreu, já foi. Mas se a pessoa ainda está viva, se você passa por ela todos os dias, se isso está dentro da sua casa, nós precisamos, como filhos de Deus, tomar coragem, nos movermos e trabalhar a paz dentro dos nossos sistemas. E essa paz tem que vir com justiça. Nós precisamos ser pessoas justas. Nós precisamos. É a nossa tarefa nos incomodarmos. E não pense que eu gosto de me incomodar. Eu não gosto. Eu faço de tudo para não me incomodar. Mas o Senhor tem me falado ultimamente. Disse, não é por aí. Às vezes é necessário se incomodar, sim. Tomar coragem e olhar as coisas de frente e dizer, Senhor, eu quero restituir. Eu quero fazer aquilo que tem que ser feito. Não diga mais, eu vou deixar isso para lá. Porque quando fazemos isso, estamos impossibilitando a pessoa de sair daquela situação miserável de devedor. Deixa, está me devendo, não me paga mesmo, deixa a pessoa te pagar. Deixa ela te pagar. Isso vai trazer dignidade para a pessoa. Ela vai se sentir bem te pagando. Você quer ser o salvador da pátria? Eu gosto de me sentir o salvador. Deixa a pessoa sair desse lugar de indignidade, porque quem deve se sente indigno. Nós precisamos fazer esse movimento, igreja. Sabe? Deixa a pessoa te pagar como possa. Olha, eu não sei como vou poder te pagar. Tudo bem. Mas é importante que tu me pague. Eu não sei como dizer para a pessoa, olha, eu estou te devendo faz 20 anos. Eram R$5, agora são... Vai pagar aqueles R$5, já não vale mais aquilo. Faça as contas e veja, com juros e correção monetária, e leve adiante esse processo, em nome de Jesus, até o fim. Sabe, enquanto eu fazia essa pregação, Deus falava comigo. E eu oro para que nessa noite o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Eu quero que a gente feche os nossos olhos, aí onde nós estamos, em nome de Jesus.